Soberano e eterno Deus, viemos te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Senhor, poder estar na tua casa, Senhor, para assim, Senhor, te louvar e te glorificar no teu santo sábado. Vem agora, Senhor, pedir a tua bênção, Senhor, sobre os irmãos que aqui estão e sobre aqueles que não puderam vir, Senhor. Guia, Senhor, os meus pensamentos através da tua palavra, Senhor, para que assim, ó Pai, eu possa trazer a tua palavra conforme tu já tens colocado no meu coração, Senhor. Para que assim, ó Pai, ela possa edificar a vida dos irmãos aqui presentes. Assim te louvamos e agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O livro de Provérbios ele está cheio de recomendações de Deus para a nossa vida. E assim como diz no capítulo 6, ele tem os pecados a qual aborrece a ele. E como diz também no começo, no versículo 16, o 7º abomina nossa alma. Pois quando tu semeia contenda entre irmãos, não é nada agradável dentro de uma igreja, né? Então vamos ao nossa pregação. E o primeiro, então, seria os olhos altivos. E o significado seria, olhos altivos é uma expressão que significa altivez, sendo a prática de uma pessoa arrogante. Olhos altivos é o sinônimo de olhos orgulhosos, e é uma das 7 características que Deus abomina, de acordo com uma passagem na Bíblia. A Bíblia ela revela que esse pecado nos traz ruína e queda. Vejamos o que Jesus nos relata sobre esse pecado em Lucas 18, 9 ao 14. Amém? Amém? Então aqui é uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam a si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, logo se ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui o fariseu, ele se exaltava diante de Deus em sua oração.
e o publicano meramente estava se humilhando diante de Deus, né? E Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela nos deixa uma mensagem. Deixa eu só achar aqui. Sobre o pecado mais irremediável. Deus não pode unir-se ao que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Os que se procedem, no fim, serão os últimos de todos. O pecado que mais se aproxima de ser irremediável, sem esperança, e o orgulho da opinião própria, e o egoísmo. Isso impede todo o crescimento, quanto o homem tem defeitos de caráter, e deixa de reconhecê-los. Quando este, tão possuído de presunção, que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Em Mateus 9:12, diz assim, né? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, aqui Jesus, mais uma vez, relata, né, que não é os que se exaltam, no caso ele quer dizer, né, que se exaltam, que precisam de Deus, mas sim os que se humilham. Os que, no caso, os que estão doentes, os pecadores que reconhecem o seu pecado. O segundo, então, a língua mentirosa. Língua mentirosa corresponde a alguém que não tem correspondência com a verdade, que tende a induzir ao erro, discursos mentirosos. Desde o princípio, a mentira está dentro da criação, né? Quando Satanás, com as palavras distorcidas, engana a Eva. A Bíblia, então, nos relata que Deus detesta a mentira, e através dela não estamos seguindo a Jesus, pois a mentira tem um pai, como relata em João 8:44. Em João 8:44, mais uma vez Jesus diz, né? Agora sobre a mentira. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele falando para os mentirosos, né? Relatando aqui na Bíblia. E quereis santificar-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é propício, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira ela tem o pai, que é o diabo, né? Então, digamos assim, né? Deixamos a mentira ir embora com o pai, né? Vamos focar na verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas Deus quer que nós mudemos o nosso coração, pois como Cristo relata que a boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12:34-37. Que diz assim: raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas,
mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. E o terceiro, então, mãos que derramam sangue inocente. Aqui diz, né? Mãos que derramam sangue inocente relata realmente estão relacionadas com a violência, mas não pode olhar apenas no sentido literal da palavra. Devemos ir mais fundo e, olhando com profundidade, podemos ver que essas mãos estão, sobretudo, ligadas à injustiça. Note que as mãos simbolizam as nossas atitudes. Esse aqui está ligado com o 6º mandamento, que diz: não matarás. Mas esse mandamento e este pecado não fala só de morte, mas também da ira, ódio, rancor e violência. E Deus não se agrada disso na vida de um cristão. Muitos pagam de bonzinho na igreja e na vida comunitária, mas em casa é rancoroso e violento com suas esposas, filhos ou maridos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre este pecado, em Mateus 5, 21 a 24. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem profere um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faze a tua oferta. Eu fiz uma pesquisa e nos últimos 5 anos foi relatado 33 milhões de ocorrências em violência doméstica no Brasil, nos últimos 5 anos. E em 1 João, do 3, 1 João 3,15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna perante si. A vida eterna permanente em si. E Ellen White, mais uma vez, nos deixa na mente caráter e personalidade e uma mensagem sobre a ira. A ira abre o coração a Satanás. Os que a qualquer suposto provocação se sentem em liberdade de condescender com a ira ou a ressentimento estão abrindo o coração a Satanás. Amargura e hostilidade deve ser banida da alma, se queremos estar em harmonia com o céu. O quarto, então, seria coração que maquina planos perversos, ou coração que traça planos perversos. Coração que traça planos perversos é algo que não tem a ver com impulsividade ou mera tolice, mas com uma maldade premeditada e consciente que tem como objetivo prejudicar terceiros para obter benefícios pessoais.
Pode ser que pensadores modernos não classificam tão nitidamente toda a humanidade de como perverso e justo, mas Deus o faz. Os salmos falam deste assunto frequentemente. Para o salmista, não é meio termo. Ou um homem é perverso ou justo. Em Provérbios 4:23, diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Paulo relata em Filipenses 3:8 que devemos guardar todo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e completa, que isto devemos praticar, e o Deus da paz será conosco. O quinto, então, pés que correm para a maldade. Pés apressados em fazer o mal falam de pessoas que consideram a possibilidade de praticar uma maldade em todo o tempo. Elas sempre têm diante dos seus olhos o mal como uma opção. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbio 11:19. Muitos sempre estão planejando o mal e de alguma forma prejudicar o próximo. No caso, puxar o tapete. Mas como Salomão relata em Provérbios, para a sua morte o faz. E todo mal que se faz, de alguma forma retorna, assim como o bem também. Em Romanos 13, do 13 ao 14, Paulo nos aconselha nos revestir do Senhor. Vejamos o que diz. Romanos 13, do 13 ao 14. Amém? Amém. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne, no tocante às suas concupiscências. Aqui, no caso, Paulo nos diz, que não devemos andar meramente conforme a nossa carne, porque a nossa carne ela é pecaminosa e ela sempre tende a fazer o pecado ou fazer o mal. Mas sim, ele nos alerta a nos revestir de Jesus Cristo, para que assim nós possamos andar na verdade e no bem, assim como Jesus andou. O sexto, então, testemunhas falsas que proferem mentiras. Testemunha falsa que profere mentira é uma afirmativa consciente de uma pessoa a respeito de fatos inverídicos, ao contrário à verdade. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Provérbios 19:6. Deus não se agrada a quem dá falso testemunho contra seu irmão, pois é também o 9º mandamento dele. E a todos que assim fizer, estará desobedecendo e aborrecendo ao Senhor. Vejamos o que ele nos diz em Zacarias
8:17. Aqui é palavras do profeta Zacarias faladas por Deus, que diz assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então vamos cuidar um pouco esse termo de falar o que não é verídico. Antes de nós falar alguma coisa ou dar algum testemunho falso, vamos averiguar se é verídico, se é verdadeiro o que lhe foi falado ou então entregue. E o sétimo, então, e último, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Semear contenda, convivência, desarmonia. Semear contenda, convivência desarmônica ou conflituosa, cosanha, desavença, usou de intrigas para semear a discórdia no departamento. A morte e a vida estão no poder da língua. Devemos cuidar o que dizemos e falamos sobre o irmão, pois muitas das vezes trazem contendas e discussões. Devemos averiguar se isso é verídico e, se for, não devemos espalhar, mas sim repreender e aconselhá-lo, se estar fazendo algo de errado. Vejamos o que Jesus nos fala em Mateus 12:25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E Paulo nos adverte em Romanos 17, versículos 17 e 18. Rogo-vos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, e afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Então aqui Paulo nos adverte, que devemos nos afastar das pessoas que trazem contendas e discórdias dentro do departamento, dentro da igreja, ou mesmo na vida comunitária, dentro da comunidade. Pois eles não seguem a Cristo. Eles não andam com Cristo, mas sim ao seu próprio ventre, ao seu próprio ego.
Então, esta é a palavra que Deus quis que eu trouxesse nesta manhã a todos os irmãos. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou. Mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Você é bem-aventurado, então cante. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou. Mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Então, como diz a palavra, a letra, vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Que nem a palavra diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E confessa os teus pecados, as tuas falhas, os teus problemas. E tudo Deus carregará. Ele te libertará de todo este peso. Amém? Amém. Oremos então.
Soberano e eterno Deus, que neste andar do dia, Senhor, nós possamos estar contigo. Possamos andar nos teus passos e nos teus caminhos, a qual assim tu já tens trilhado para nós, Senhor. Que os teus planos, os teus propósitos se cumpram no dia de hoje, Senhor, para com a nossa vida, Pai. Que assim nós possamos, ó Pai, lembrar do nosso irmão, do nosso amigo, que está no mundo perdido ainda, Senhor. Que nós possamos levar a Tua palavra de conforto e de reconciliação, Pai, para que assim, ó Pai, ele possa estar na Tua presença também, ó Senhor. Que nós possamos trazer a Tua casa e assim, ó Pai, ele poder estar naquele dia morando conosco no céu. Amém. Ó Senhor, que nós possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Pois nós somos, ó Pai, servos Teus, vasos usados para a Tua glória, Senhor, e não para a nossa. Que nós possamos, ó Pai, lembrar-nos sempre, Senhor, da Tua palavra. Quando nós vir as aflições, quando nós vir, Senhor, as tentações, que nós possamos lembrar do que é verdade e do que é mentira, do que é o mal e do que é o bem, Senhor. Assim nós te oramos, rogamos e te pedimos e também agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.